Eu acho que o Flamengo tem, com certa tranquilidade aqui, pelo menos na minha avaliação, o melhor time e o melhor elenco. Eu também acho Porque isso. antes a gente poderia debater uma questão de equilíbrio de elenco até o meio do ano, que tinha toda aquela conversa da reposição que não era à altura. No meio do ano, o Flamengo fez novas aquisições, o Flamengo traz um Davi, o Flamengo traz um Andrés Pereira, o Flamengo tem outras opções. O Flamengo é muito qualificado nos 11, o Flamengo tem um Pedro no... Se a gente começa a parar para ver, do 1 a 11 a gente sabe quem é o Flamengo. O Flamengo tem um Mateuzinho numa lateral, a gente pode gostar ou não. Gustavo Henrique e Léo Pereira, se não rendem no Flamengo, ok, mas renderam em outro momento, podem render em outros clubes e tem um valor de mercado. A gente tem um Ramon, um jovem valor, que quando foi utilizado muito bem. A gente tem um Pedro lá na frente. O Vitinho não é mau jogador, a gente pode desgostar ou não. A gente tem o Michael, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que em tese não estaria no time ideal. O Flamengo hoje é bem mais equilibrado, é o melhor elenco. Do 1 ao 11, quando joga o que sabe, para mim, é o melhor time. A gente pode debater o equilíbrio, a formação do Palmeiras, como o Abel consegue desenhar esse time para certos detalhes, certas situações, certos enfrentamentos. Agora, para mim, ainda tem uma certa margem aí, o melhor elenco e o melhor time. Quando a gente senta aqui, Dani, para cobrar, que vai além de uma vitória, que tem que, a partir também do desempenho, que o Flamengo poderia brigar mais, que brigar só pela Libertadores no dia 27 é pouco para esse clube, pelo que investe, pela qualidade de jogadores, é por isso, é pelo elenco que tem. O elenco do Flamengo, para mim, ainda está bem acima. O Atlético tenta montar alguma coisa, sabe? O quilate de jogadores que o Atlético pega é alto. Acho que talvez ainda possa pensar numa próxima temporada em reposição. Acho que pode bater de frente com o Flamengo. Mas hoje, em formação e qualidade do 1 ao 11, ainda vejo o Flamengo acima, Dani. Alô, torcida do Flamengo, que Pedro Ivo e Fábio Sormani estão dizendo aqui é o seguinte: vocês não têm que estar preocupados se o Arrascaeta não vai jogar, vocês não têm que estar preocupados se o Rodrigo Caio não se recuperar. Porque é o melhor elenco do Brasil com peça de reposição à altura. Então me explica esse negócio aí. É o melhor elenco, é o melhor time. Pra mim não é o melhor trabalho. Simples. É o melhor elenco, tem o melhor time, mas não tem o melhor trabalho. Tivesse o melhor trabalho, o torcedor devia estar tranquilo, pernas pro ar. 80-20, 90-10, mas não é o que acontece. Não é o melhor trabalho em campo, não é o melhor trabalho de fisiologia, de departamento médico, tem uma série de problemas. Por isso a final tá bem igual. Agora, elenco e time, do 1 a 11, quando coloca no papel e elenco, pra mim é o melhor. Eu só queria fazer uma pergunta, porque o Pedro tem mais informações, né? E o Pedro? Também está lesionado. Opa, está em fase final de recuperação, né? Fase final de recuperação. Chamada transição, né, Zé? Sim, porque ninguém fala mais nada, fase final de recuperação, ainda não está treinando com bola com os companheiros, não. E ele é um jogador importante pro Flamengo nunca fala, né, Zé? A verdade é essa. Não, era só curiosidade. Era só isso. A gente vai falar mais desse Flamengo, vamos falar... Eu provoquei aqui, óbvio, a gente vai falar do Arrascaeta, que a previsão era que ele jogasse contra o Corinthians já nesse meio de semana, o que não vai acontecer. O Rodrigo Caio tem um edema, e é por isso que eu faço essa provocação aqui a vocês, né? Vocês dizendo do elenco, e aí eu tô brincando com essa coisa assim. É o trabalho, então? É o Renato não arrumar uma outra maneira? Porque o elenco não tem um outro jogador para fazer a função do Arrascaeta, da maneira como ele faz. Eu não acho o trabalho do Renato Gaúcho tão ruim assim, entendeu? Eu respeito a opinião do Pedro e quem acha que o trabalho dele é ruim. Eu não acho. Pega aí o retrospecto do Flamengo. Vê aí os últimos 10 jogos do Flamengo. Vê o desempenho do Flamengo. Vê o aproveitamento do Flamengo. E o Flamengo está jogando com um time reserva. O Arrascaeta não joga há trocentos anos. Rodrigo Caio e Davi Luiz não jogam. Não jogam. O Felipe Luiz na lateral esquerda não joga. O Bruno Henrique estava outro dia de fora também. Idem pro Everton Ribeiro, que vai para a seleção. Se o Galo tivesse tido essa quantidade de problema no DM, você acha que ele não teria ficado na ponta, então? O Flamengo? Não, se o Galo tivesse tido essa quantidade de problema que o Flamengo teve Poderia ter tido menos pontos do que tem nesse momento. Eu acho que o Renato sofre demais, já disse isso aqui várias vezes. Eu não acho justo. Eu concordo com o Pedro quando você fala do departamento médico do Flamengo. Quando eu falo do departamento médico, engloba tudo. Tudo. Todos os profissionais ligados a ele. Entendeu? Eu acho que isso tem que ser questionado no Flamengo. Agora, o trabalho do Renato Gaúcho é um trabalho ruim? Não acho. Não sei se nós temos condições aí da produção colocar isso aí pra gente dar uma olhadinha, mas o desempenho do Flamengo nos últimos 10 jogos não é ruim. Pô, o São Paulo, o Flamengo só não ganhou de 8 do São Paulo porque o Flamengo tirou o pé. Sem o Arrascaeta, sem o Felipe Luiz, sem a dupla de zaga. Tirou o pé.
Pô, tira 4 jogadores do time. E a dupla de zaga. A dupla de zaga não é pouca coisa. É muita coisa. Entendeu? Então eu acho que o trabalho do Renato, você pode questionar uma coisa aqui, outra ali. É direito de todos questionarem. Posso passar para o senhor? Nos últimos 10 jogos, incluindo Copa do Brasil, né? Flamengo e Cuiabá, 0-0. Atlético Paranaense e Flamengo, 2-2. Fluminense e Flamengo, 3-1. Peraí, então vamos fazendo assim, ó. Você dá o placar e o Pedro Ivo pontua. Vai, volta aí. Tá. Não, o senhor pediu os 10, né? Flamengo e Cuiabá, 0-0. Atlético Paranaense e Flamengo na Copa do Brasil, 2-2. Fluminense e Flamengo, 3-1. Fluminense. Flamengo e Atlético Paranaense, 3-0. É a volta da Copa do Brasil, Desempenho ruim. Flamengo e Atlético Mineiro, 1-0. Atlético Paranaense e Flamengo, 2-2. Flamengo e Atlético Goianiense, 2-0. Desempenho ruim. Chapecoense e Flamengo, 2-2. Flamengo e Bahia, 3-0. Péssimo. São Paulo e Flamengo, 4-0. Boa. Então são 5 vitórias. São 5 vitórias, é isso? Bate? Pelo que eu contei, são 5 vitórias? 2, 3, 4. Não. São 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Aqui o Pedro estava ali no fundo dizendo: o desempenho foi ruim, foi isso, foi aquilo. Mas eu torno a dizer, entendeu? O Flamengo é um time que é completamente desfigurado em função das lesões. A gente não sabe quem vai jogar a final. Senhor Mano. Vai lá, Pedro. Você me permite só uma pontuação nisso que você fala aí do Flamengo desfigurado? Eu sempre bato naquela tecla, né? Quando você fala dos desfalques, eu falo, mas cabe ao Renato também buscar soluções. Porque quando a gente fala que é o melhor elenco, então tem peças ali para ele buscar soluções. Ele não busca soluções. Ele se escora nos desfalques. E o Flamengo que deu de 4 no São Paulo é um Flamengo que não tinha Arrascaeta e não tinha Felipe Luiz. Mas é um Flamengo que tinha Everton, tinha Michael, tinha Bruno, tinha Gabigol. O Flamengo teve esse quarteto, eu até pontuava aqui semana passada, em outras partidas, e não jogou bem. Então, quando ele entra em campo e faz o que fez contra o São Paulo, é o que a gente cobra das outras partidas. Ele tem condição de fazer isso em outras situações e não fez, porque ficava se escorando em calendário, em Arrascaeta, em blá 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 blá, pipipi, popopó. Então, assim, o Flamengo tem condição de fazer até com os desfalques, por ter um grande elenco. Então, quando eu falo do trabalho do Renato, é isso. Não estou dizendo que tem que ser tudo jogado fora. Ele tem seu mérito daquele início, ele tem um mérito de construir, por exemplo, a vitória contra o São Paulo, não dá para dizer que não tem o dedo dele, só que ele podia muito mais com o elenco que ele tem, Sormani, entendeu? Esse aqui é o meu ponto. Ele podia bem mais do que esses 10 jogos aí que o Zé fala. É muito desempenho que oscila contra Cuiabá, eliminação para Atlético Paranaense, derrota para Fluminense, entendeu? Não, o juiz fez o jogo contra o Cuiabá foi empate. Ele ganhou esse jogo. Ele ganhou esse jogo. Teve um gol mal no lado. Não, tudo bem, mas é o que a gente. Não. Entendeu? Então ele ganhou o jogo. Mas é o que a gente fala do desempenho, lembra? Entende? A gente vai falar só do VAR, ele ganhou, tudo bem. Mas se a gente for tirar, exclui o lance do primeiro, aquele gol mal anulado no começo do jogo, e exclui aquela situação lá. Vamos ver só desempenho? Desempenho do Flamengo durante esse intervalo de tempo foi ruim. O Flamengo não conseguiu vencer o Cuiabá. É o Cuiabá. Não é o Barcelona, não é o Real Madrid, não é a retranca do Atlético de Madrid, é o Cuiabá. Então, esse desempenho limitado é pouco para esse Flamengo. O Flamengo se escorar apenas num lance do último minuto de marcação de juiz, eu acho pouco, para um time que a gente está falando que tem o melhor elenco do país, entendeu? Ô, Facincani, então peraí, são 5 vitórias, né? São 5 vitórias. Vai contando aí, vitória contra o Juventude. Vai contando aí, que daqui a pouco a gente pega o número final. Eu contei os últimos 10 jogos. Juventude antes do Cuiabá. Vocês vão agora ficar discutindo a tabela, não, né? Não. Vai contando aí em silêncio enquanto o Facincani fala. Ô, Facincani, então eu quero entender o seguinte. O que acontece é... A diferença, então, é o trabalho do Abel, do Cuca e do Renato? Porque o Abel, quando ele não tem uma peça ou outra, ele consegue botar o time pra jogar exatamente da mesma maneira, né? E joga mal do mesmo jeito. Não, aí a gente vai entrar na questão mas aí é o que o Pedro tá falando, questão de desempenho. Entendeu? Flamengo, o Palmeiras, na final da o Palmeiras é um time que não oscila. É isso, mano. O Palmeiras é um time que não oscila. Ele joga mal sempre. Teve aí agora uma sequência de 4 ou 5 jogos bons. Reconheço. Foram 6 vitórias. Foram 6 vitórias e um empate. Foi uma sequência de 7 jogos sem perder até ser derrotado pelo Fluminense. Teve, reconheço. Jogou bem. Mas isso aí é o ponto fora da curva. Vai lá, Facinca. Explica aí, Facincani.
Não, em relação a isso, sobre o Renato Gaúcho, eu não vou tratar o Renato Gaúcho como um café com leite. Muita gente tem tratado ele como um café com leite, como um sentido de não pode se analisar as coisas que ele fala, porque ele fala muito da boca pra fora, porque ele é um fanfarrão. Não, eu tenho que tratar ele de tudo aquilo exatamente do que ele fala, porque ele é um profissional, ele é um adulto, ele é um cara que vive no futebol há muito tempo, ele tem que ser cobrado por aquilo que ele promete e não entrega. Ele sempre prometeu entregar muito mais ou melhor do que todo mundo que esteve em outros elencos em que ele tomou pancada estando no Grêmio, entenda-se Flamengo, Palmeiras ou qualquer um, né, cobrou pelos 200 milhões e ele não entrega. Então ele tem que ser cobrado exatamente por isso, porque ele é um profissional do futebol e ele tem que parar de ficar falando coisas que não condizem com a realidade e se escorando em muletas para mascarar um trabalho dele que é limitado. Então, ou ele, Renato Gaúcho, passe a apresentar variações e melhorias mediante ao tal dos 200 milhões de elenco que ele prometeu fazer jogar futebol e até agora não joga, porque o torcedor do Flamengo sabe que o Flamengo joga muito menos da limitação, mesmo de todos os problemas do que ele tem, ou então, meu amigo, ele pega o boné e vai embora e diz que ele é um fracasso. Porque toda vez ele se escolhe alguma muleta para justificar uma situação de insucesso dele. Teve a vitória do final de semana contra o São Paulo, ótima, que mais tem sido nesse momento um ponto fora da curva de um trabalho limitado do que, de fato, uma realidade do que esse time pode apresentar. Esse time, independentemente de problemas, pode e deve e tem que jogar mais. Vocês chegaram à conclusão aí das últimas 10 rodadas? O que aconteceu? Não, o Zé tá certo. O Zé tá certo? O Zé tá certo. São 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Do Flamengo, exatamente. Retrospecto. Tá bom. Perdeu pro Atlético Paranaense e pro Fluminense. Tá, agora deixa eu só fazer uma colocação aqui. A gente começou a colocar ali o elenco do Palmeiras. Eu vou pedir... Ivana Negrão, ela tem 1001 utilidades aqui nessa emissora. Hoje ela tá aqui na voz da minha consciência me ajudando. Ivana, bota aí pra gente, por favor, então, as telas dos elencos. Porque eu falei o quê? Eu falei que eles iam ajudar o fã de esporte a dar essa resposta de quem tem o melhor elenco do Brasil. Então, antes da gente seguir aqui o jogo, que a gente vai falar ainda de São Paulo, de seleção, vamos falar do Botafogo, que voltou para a Série A, mas eu quero fechar esse assunto olhando os elencos e eu quero que vocês me digam qual dos três é o melhor elenco do Brasil. E se a gente leva em conta onde está cada